Hoje vamos terminar, né, o estudo desta carta, fica lá no finalzinho do Novo Testamento, Tito, capítulo 3, versículos de 12 até o 15. Tito, capítulo 3, do verso 12 até o verso 15. Vamos lá. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos. Amém. Irmãos, aqui é o encerramento, né, da carta de Tito. Então, olha como o apóstolo Paulo ele é cuidadoso com relação às coisas de Deus, né? Ele deixa Tito na ilha de Creta, né? Deixa ele para colocar as coisas em ordem. Daí ele escreve para Tito esta carta, aonde ele, né, ele passa diversas orientações para Tito. Tito, né, ele tinha uma posição não só de cooperador do apóstolo Paulo, mas também uma pessoa que tinha a posição de pastor, né, que impunha as mãos sobre os outros presbíteros, que observava as pessoas nas igrejas, para que pudesse colocar essas pessoas na posição de pastor, né? Então Paulo ele é cuidadoso em passar todas as características, né, as qualidades, para que as pessoas que estivessem na direção da igreja, irmãos, tivessem essas características, né, conforme nós vimos lá no capítulo 1, ele mostra que muitas vezes você vai ter o surgimento daqueles que ensinam coisas erradas, né? Homens que transtornam as casas, que transtornam a igreja, que ensinam fábulas. Isso não vai deixar de existir. Então por isso é importante a igreja ela observar essas características naqueles que serão pastores, né? Aí ele fala também a respeito da nossa posição dentro da igreja, né, individualmente, né, os anciões, as anciãs, os jovens, as mulheres casadas, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele vem dando todas essas orientações, e quando chega aqui no finalzinho, né, que ele está ali saudando algumas pessoas, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que ele iria enviar algumas pessoas para Creta, né, aqui Artemas ou Tíquico, e aí ele fala para Tito, né, para Tito voltar e encontrar com ele em Nicópolis, né, porque Paulo iria invernar. Então você percebe que Paulo aqui, ele provavelmente não estava preso, tá, irmãos? Ele estava solto e ele provavelmente iria ficar nessa cidade chamada Nicópolis. E aí ele fala assim, olha, acompanha com cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Irmãos, é interessante o apóstolo Paulo passar essa orientação, porque nós vemos o cuidado que nós como igreja temos que ter com aqueles que servem a Deus. Porque aqui, né, esse irmão chamado Zenas e Apolo, eles eram também missionários, também pregadores da palavra, pessoas que iam nas igrejas. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, você acompanha esses homens, não deixa faltar nada para eles.
Então você vê o zelo do apóstolo Paulo para com aqueles que servem a Deus, né? E assim nós também devemos tratar. Por isso, irmãos, que quando nós convidamos algum pastor, algum irmão para vir pregar aqui, eu sempre, né, coloco uma proposta para a igreja: não, vamos dar uma oferta para essa pessoa, vamos acomodar essa pessoa da melhor forma possível, vamos prestigiar, né, com pessoas na igreja, com mais visitantes. Por quê? Porque são pessoas que estão saindo da sua zona de conforto para servir a Deus, irmãos. E eu vou dizer, o Senhor Jesus, ele diz assim: orai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Irmãos, os obreiros, aqueles que realmente se dedicam à obra de Deus, irmãos, são poucos, são muito poucos. O próprio Senhor Jesus nos orienta a rogarmos a Deus, né, ao Pai, ao Senhor da seara, que mande obreiros, porque eles são poucos, irmãos. Então, quando você tem alguém que se separa para o ministério, que tem o desejo de servir a Deus, que se coloca na posição de um missionário, um obreiro, um pregador, um pastor, um diácono, irmãos, essas pessoas têm que ser tratadas com zelo, têm que ser tratadas com cuidado, tem que ser pessoas que você ore por elas, que você ajude essas pessoas. Por quê? Porque são poucos, né? E o apóstolo Paulo, ele deixa anotado aqui, ó: acompanha com muito cuidado. Não é só assim, ó, não deixa faltar nada, não, acompanha eles com cuidado, com zelo, para que não lhes falte nada. Então, a gente tem uma responsabilidade, já como cristão, de ser hospitaleiro, né? Porque o cristão tem que ser hospitaleiro, tá? Mas quando é alguém que serve a Deus, irmãos, a gente tem que ser cuidadoso. E eu vou dizer, irmãos, eu já estive em várias igrejas, visitando igrejas, sou convidado para pregar, e eu percebo o zelo das igrejas, irmãos. Eu percebo o zelo, para que não falte nada, né? Pergunta se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa que você precisa em particular, e isso é bíblico, irmãos. Então a gente tem que olhar para as Escrituras e aprender por meio delas, tá? E o apóstolo Paulo, ele deixa exatamente isso, tá? E também, olha só o que diz o versículo 14. Lê para mim, irmã Linda, por favor. E nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, às coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos, né? Isso, olha só, irmão. Os nossos aprendam também a aplicar-se. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a Tito, né? Ele conhecia aquelas igrejas, ele conhecia aqueles irmãos. Aquela era a nossa igreja, ele fala, né? Os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Tá? Irmãos, nós temos que ser atentos no cuidado de servir a Deus com boas obras. A gente não pode ser infrutuoso, né? Não, tem que dar fruto, irmãos. Tem que dar fruto. O apóstolo Paulo fala que eles aprendam a aplicar-se. E é claro que aqui tem uma ligação, né, com o próprio questão dos dois aqui, né, Zemas e Apolo. Né, porque esses homens provavelmente iriam passar por ali, e ele fala, ó, que os nossos aí aprendam a ter boas obras, se aplicar, a ter fruto. E eu vou dizer, irmãos, né, a gente não pode se descuidar dessas coisas, porque o cristão, ele tem essa característica, ou pelo menos deve ter, tá? Aquela característica seguinte: vem alguém de outra igreja aqui, é a primeira vez que a pessoa está aqui e ele se sente em casa. Não é assim que funciona? E isso é bíblico, irmãos.
Então a gente tem que ser cuidadoso nessas coisas, tá? Tratar os nossos irmãos em Cristo como irmãos mesmo, como pessoas que parece que faz tempo que você se conhece. E uma vez, irmãos, eu trabalhava numa empresa, tinha um homem lá que trabalhava comigo. Um dia eu fui almoçar com ele, e a gente conversando, né, ele falou, olha, uma das coisas que eu mais admiro no meio evangélico, é que a pessoa às vezes sai de uma cidade, vai para outra, aí chega lá, a igreja trata ele como se fosse da casa da família. Uma pessoa que não era cristão, irmãos. E ele reparava que existia esse amor, esse zelo, esse carinho para com os irmãos em Cristo, tá? E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que nós temos que ser atentos a isso, aplicar a essas boas obras. E ele finaliza, né, saudando a todos os irmãos. Sabe, irmãos, hoje é o aniversário da Igreja Batista lá em Vila São José, 58 anos. Eu acho que é isso mesmo. Ou é 56? Agora eu fiquei na dúvida. E eu até peguei algumas mensagens, né, alguns pastores que estão pregando lá. Eles tiveram um culto no sábado, no domingo, na segunda e hoje, né? Mas hoje é o aniversário. E hoje eu estava orando por eles, irmãos. Para que Deus continue abençoando aquela igreja, abençoando aqueles irmãos, tá? Por quê? Porque ali tem um grupo de pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, e aqui você vê o cuidado do apóstolo Paulo de saudar a todos os que estavam com ele, tá? Ele fala, ó, todos os que estão comigo aqui estão te saudando, mas aí ele fala, sauda tu os que nos amam na fé. Tá vendo? O amor nosso, irmãos, é por causa da fé. Porque nós sabemos que alguém que se achega até nós como um irmão em Cristo, ele tem a mesma fé. Ele crê no mesmo Deus. Ele serve o mesmo Senhor. Tá? E o apóstolo Paulo, ele fala, sauda tu todos os que nos amam na fé. É um amor fraternal, irmãos, é um amor diferente, tá? Muitas vezes eu vou para São Paulo e eu não vou na casa dos meus parentes de sangue. Eu vou na igreja e estou com os irmãos lá, né? E é diferente, tá, irmãos? Uma coisa é quando eu vou para a casa dos meus irmãos, outra coisa é quando eu vou para as igrejas lá em São Paulo, para a casa dos irmãos da igreja, tá? A relação é diferente, tá? É claro que eu amo meus irmãos, né? A minha família. Aliás, né? Esse é um bom testemunho, tá, irmãos? A gente deve amar os nossos, tá? E tem que ajudar os nossos também, tá bom? Mas quando eu estou com os irmãos da igreja, parece que você tem uma sintonia melhor, tá? Parece às vezes que você tem uma sintonia melhor, porque parece que o assunto que gira em torno das coisas de Deus, tá? Mas eu não perco a oportunidade de estar também com os da minha família, tá? Porque é sempre uma oportunidade de você dar um bom testemunho. Eu vi que a Nilda estava lá dando atenção para as filhas, tá certo, é lógico, pô. E as filhas saíram lá da casa dela, veio visitar você, deve dar atenção, irmãos. A gente tem que ser cuidadoso com os nossos da família. E com os nossos irmãos também. Porque todos os cristãos, irmãos, pertencem à família de Deus. E o apóstolo Paulo, ele saudava as pessoas. Essa é uma característica das suas cartas. Ele sempre termina suas cartas com a saudação. E no final ele fala, ó, a graça seja com todos. E esse deve ser o nosso desejo, irmãos, né? Que a graça de Deus, ela abunde no meio da igreja, no meio dos nossos irmãos. Então, a carta do apóstolo Paulo a Tito, ela termina com essa saudação da graça de Deus derramada sobre aqueles irmãos que estavam na ilha de Creta.
junto com Tito e com os demais irmãos. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo a Tito, ela é uma carta, né, considerada uma carta pastoral. Por quê? Porque ela exorta várias coisas a respeito da posição, né, do cargo de bispo, né, ou de presbítero, ou de pastor, e ela também orienta muito a respeito das questões da igreja, né, de como que a igreja deve se comportar, né, tem muitas exortações para como nós como igreja, tá bom? A partir da semana que vem, irmãos, nós vamos começar a estudar a carta de Efésios, tá bom? Que é uma carta também muito rica para a igreja, né? Orientação para a igreja. Então, a partir da semana que vem, vamos estudar a carta de Efésios, tá bom? E a gente encerra aqui a carta de Tito, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos, abençoar aqueles que estão nos assistindo. Se alguém que está nos assistindo tiver algum pedido de oração, por favor, coloque nos comentários, tá bom? E que Deus possa abençoar aqueles que nos assistem. Eu gostaria de começar a fazer os nossos pedidos de oração e eu vou começar por mim, tá? Então, ó, eu peço que os irmãos orem, né, pela igreja lá de Vila São José, né, que pode encerrar.